fala pra gente, por favor, que isso ainda é só um estudo, que não tem previsão de quando vai acontecer. Nossa, eu imagino o dia a dia. Os caras já começam a ficar desesperados. Não, então eu tô estudando pra 20, mas daqui a pouco não vai ter mais 20. Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu tô aqui com o senhor que vai aprovar ou não você na certificação. Brincadeira, não é bem isso. Tô aqui com o Daniel Pfannmiller. Daniel, você pode pegar a tua água. Essa câmera aqui, você dá um oi pro pessoal. E essa aqui aparece ali, nós dois, tem um retorno ali em cima. Beleza? Legal. Daniel, eu vou te apresentar, fazer um jabazinho e já passo a palavra para você, tá bom? Então vamos lá. O Daniel Pfannmiller, ele é gerente de educação da Ambima e, portanto, é quem está trabalhando lá, conduzindo o processo de certificação, entre outras coisas. E a gente vai conversar bastante sobre a associação, sobre a Ambima, mas também sobre a carreira dele. Mas antes, para você que está nos assistindo, lembra que você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio, tá? No Deezer, Spotify, enfim, qualquer uma dessas. Vai lá, procura por Fincast, você pode ouvir a gente no caminho, do busão, do metrô, da academia e por aí vai. Agora, se você está só nos ouvindo, lembra que você pode assistir esse podcast no nosso canal do YouTube para você ver essa nossa interação. Daniel Pfannmiller, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter vindo. É uma alegria a gente poder falar da associação, falar da tua carreira para o mercado. Obrigado. Legal, Thiago. Muito obrigado também você pela oportunidade e também pelas iniciativas, né? Educação, a gente precisa de mais coisas acontecendo. Então, pra gente é ótimo estar aqui. Vamos conversar. Que legal. Eu vou contar para você como é que eu costumo conduzir esse podcast. Tá bom. Quem nos acompanha aqui é predominantemente profissional de mercado, tá? Eu tenho aquele jovem que está em início de carreira, que entrou na faculdade agora, está pensando, será que eu vou para o mercado financeiro? Não vou. E está tirando ali a CPA 10. Mas eu também tenho aquele profissional que já está atuando, que já é um gerente de agência, que está acompanhando a gente, porque está buscando uma nova certificação. E por que eu faço essa introdução? Porque eu sempre gosto de olhar para a trajetória das pessoas de sucesso. Então, hoje você tem um trabalho muito relevante na Ambima. Eu sei que antes da Ambima você também trabalhou com educação na B3. Eu acho que na época nem era B3 ainda. Quando eu entrei não era BMF Bovespa. Mas saí como B3. Quando você entrou como e saiu B3, né? Mas o lance é o seguinte, nem sempre foi assim. E eu acho que entender a trajetória das pessoas nos inspira mais do que olhá-las no palco. E aí eu gosto de começar o podcast perguntando para o meu convidado como que foi o seu day one no mercado financeiro. Em outras palavras, qual foi o dia que você acordou assim, um adolescente, falou, quer saber? Eu acho que eu vou trabalhar no mercado financeiro. Como é que foi esse seu interesse e como você chegou no mercado? Bem legal. Bom, eu fiz um curso de administração. Administração é uma graduação que a gente brincava que era especialista em generalidades. Exato, né? Você aprende de tudo. E então eu olhava, fiz estágio em marketing, fiz estágio em outras áreas, em finanças também, mas em indústria. E aí tinha muito programa de trainee na época, quando eu estava começando a entrar. E aí eu entrei num programa de trainee que era muito bom, na época era referência para o mercado, um banco que nem existe mais, mas talvez alguns mais antigos lembram, chamava Bank Boston, era um banco estrangeiro, depois foi comprado pelo Bank of America, comprado pelo Itaú. E aí eu passei no programa de trainee do Boston, aqueles programas super concorridos na época. Assim, inclusive, o Day One é muito engraçado, porque você, na época, esses programas de trainee, você se achava, né? Porque você passava num programa, sei lá, 30 mil candidatos para 17 vagas. E aí você chegava no dia 1 e o pessoal falava assim, gente, agora, calma aí, você acabou de chegar. Então você vai ter um treinamento, você não entende nada de mercado financeiro, então segura a onda aí. Inclusive, depois, um dos meus primeiros jobs foi avaliar a efetividade do programa de trainee e a gente acabou criando um programa de estágio turbinado, acabou com o programa de trainee e fez um programa de estágio justamente para trazer gente num nível anterior na carreira, porque senão a gente saía da faculdade, achava que já ia mudar o mundo e, na verdade, você está começando uma carreira no mercado, né? Você está entendendo como as coisas funcionam. E também o programa de trainee era uma oportunidade muito grande, mas era um custo para a empresa muito grande. Imagina que eu ficava, Thiago, 1 ano fazendo treinamento, basicamente, pago pela empresa. Então, eu aprendi, por outro lado, foi uma oportunidade incrível, porque era um
um programa que você aprendia análise de crédito, você aprendia como ser um RM na época, né? Um profissional de vendas corporate, porque era um banco corporate Hum. poderoso, mas também entendia todas as áreas do banco. E no processo seletivo e ao longo do programa, alguém chegou para mim e falou assim: você tem perfil para trabalhar em RH. E eu falei: nossa, RH, eu até gostava de algumas matérias, sociologia, matérias mais de humanas. E aí eu topei e entrei na área. A gente montou a primeira universidade corporativa na época do mercado financeiro, chamava Boston School, não tinha muito esse conceito de universidade corporativa, foi super legal, um projeto interessante. Comecei a trabalhar com competência de desenvolvimento de pessoas, educação, então começa, ó. Lá Então atrás. o primeiro dia foi um dia assim de conhecer mercado, muito feliz, né, de É. entrar, mas ao mesmo tempo o começo de duas paixões minhas, que elas me acompanham até hoje. Tem uma paixão que é a educação e desenvolvimento de pessoas, que isso eu tenho, e a paixão também pelo mercado financeiro, pelo mercado de capitais também. Uhum. É interessante porque antes disso, na própria faculdade, tinha uma simulação. Eu fiz USP, tinha chamado FEA USP, a simulação do mercado de capitais, era FEA em ação. Então era uma simulação da Bolsa de Valores, Legal. que a gente fazia competição entre as faculdades. Na época tinha que fazer uma boleta mesmo, mandar, a gente rodava uma coisa bet à noite para ver se o Um negócio arquivo bet? um arquivo bet, para daí no dia seguinte chegar a posição em ações e ver quem tinha gerado mais resultado ou não. Era super legal. Eu receio que a maior parte das pessoas que não tá nos assistindo não saibe que é um arquivo bet. Pois é, né? É porque hoje é tudo online. É, Imagina, não tinha nem é, home broker, né? exato. E então você vê, eu namorava essa questão do mercado de capitais, mercado de ações e ao mesmo tempo desenvolvimento de pessoas, educação. E isso acabou me acompanhando ao longo da minha trajetória, porque eu fiquei um bom tempo no Boston cuidando dessas temáticas. Depois o Boston foi comprado pelo Itaú, fui para o Itaú, cuidei também de área de avaliação de pessoas lá. Depois fui tocar a área de pessoas de um banco pequeno, médio, chamado Banco Pine, Uhum. que foi um dos primeiros bancos médios que abriu capital. E depois eu fui para a Bolsa, logo depois da fusão BMF BMF e Bovespa. Eu participei de toda a mudança cultural, era uma empresa mutualizada, uma empresa que tinha os corretores, eram os donos da Isso. Bolsa, e logo depois abriu capital, teve que fazer todo um trabalho de cultura, de governança, um monte de coisa. E aí lá surgiu a oportunidade de eu tocar o antigo Instituto Educacional BMF Bovespa, Lembro desse instituto. que formou muita gente, tinha um programa muito famoso de formação de profissional no mercado de derivativos, formação no mercado de ações. Eu fiz esse curso de derivativos lá. Fez, né? Fiz. Tinha uns que eram em parceria com a USP, depois teve um tempo que a gente tocou sozinho. Mas foi super legal. E tinha o trabalho de educação de investidor, desde a herança do Bovespa vai até você, depois BMF Bovespa vai até você, todos os programas que a gente tinha de educação. E também educação financeira, uma coisa mais geracional. Então, um trabalho que a Bolsa tinha, que a Ambima tinha, e lá que eu comecei a também ter mais contato com a Ambima, que é participar do Comitê Nacional de Educação Financeira, olhar como essa temática ia entrar na Base Nacional Comum Curricular. Aí eu comecei a entrar um pouco nesse campo da educação que vai além do mercado financeiro. É a educação no Brasil. Como é que a educação financeira muda a realidade que a gente tem no Brasil. E aí participei do conselho da AEF, que era a Associação de Educação Financeira, e lá a Ambima também era conselheira, a gente fazia vários projetos em comum. E aí depois surgiu a oportunidade para vir para a Ambima cuidar da área de certificações de profissionais e educação continuada. E eu brinco que mudei de empresa, mas não mudei de missão, porque a missão continuou igual, só que agora num outro aspecto. Então, uma coisa, outro dia eu estava conversando com os jovens universitários, estava falando assim, olha que legal, né? Eu pude experimentar na carreira uma coisa que é bem legal para as pessoas terem a noção do que é o mercado financeiro. Eu trabalhei em banco estrangeiro, múltiplo. Trabalhei em banco nacional familiar, que tinha aberto capital, mais corporate middle. Trabalhei em banco de varejo gigante, que é o caso do Banco Itaú. Trabalhei numa grande empresa de infraestrutura de mercado, que é um outro pedaço. E agora numa associação da indústria de investimentos. Então, uma visão generalista de quantas oportunidades o mercado financeiro dá.
né? Em quantas áreas diferentes, em quantas coisas distintas a gente tem para fazer. Muito legal. E você já falou uma coisa que vai ao encontro, Daniel. Eu quero explorar um pouco mais sua trajetória, mas você falou uma coisa que vai ao encontro daquilo que muitos jovens que chegam aqui na T2 têm de conflitos internos. Eu quero trabalhar no mercado financeiro, mas aí, para eu trabalhar no mercado financeiro, eu tenho que trabalhar ou no Bradesco, ou no Itaú, ou no Santander, ou numa cooperativa. E eu falo, criança, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Isso que você está falando é só um pedacinho do mercado financeiro. O mercado financeiro é muito maior do que isso, embora, claro, a gente reconhece a penetração dessas instituições e o quanto elas são relevantes, inclusive em números de colaboradores, né? Mas o que você está falando para a gente é que você é a prova viva de que você pode fazer uma carreira no mercado financeiro, trabalhando nos mais diversos segmentos e de quantos anos para cá que você trabalha no mercado financeiro, entretanto, apenas com educação, ou seja, você não atende investidor, você trabalha com educação. E não deixa de ser mercado, né? O que você pode compartilhar dessa visão de mercados financeiros ser muito mais amplo do que a maior parte das pessoas enxerga? E quais são as facetas, né, que você pode trabalhar com links no mercado financeiro? Eu não atuo no mercado financeiro mais, eu atuo com educação também, mas estou no mercado. É um universo, né? E olha que eu nem peguei uma coisa que a geração que está entrando hoje, nossa, agora o universo expandiu exponencialmente quando a gente pensa nas fintechs, Exato. quando a gente pensa nas startups, na revolução DeFi que a gente vai viver, tecnologia e mercado financeiro se fundindo. Então, assim, entender o que faz o mercado financeiro e atuar nos diversos serviços que o mercado pode prestar para o investidor, para os diversos atores, né? Então é muito interessante, você mencionou coisas que na minha época, quando eu entrei no mercado, realmente não eram muito, não apareciam muito como oportunidade de carreira, e hoje são oportunidades grandes, cooperativas, você mencionou, as fintechs, as próprias corretoras, as grandes plataformas, os escritórios de agente autônomo de investimento, são coisas mais recentes, né? Eu falo mais recente porque, assim, você perguntou do meu primeiro dia foi em 1998, quando eu entrei no programa de trainees. Então, tem bastante do milênio passado, não é nem do século, Você do pegou milênio o passado. bug do milênio, né, em 2000. Nossa, cara, isso aí a gente achava que ia acabar o mundo. Tinha projetos e projetos, né? Eu lembro disso. Tudo bem que quando eu falo que eu lembro disso, eu estou entregando a minha idade. Mas eu também comecei a trabalhar em 1998, não no mercado financeiro, mas sim, comecei em 1998. E tenho essa trajetória longa aí de ter passado por algumas instituições, mas o foco aqui é explorar a tua trajetória. Mas isso mostra, eu queria que você falasse um pouco sobre a mudança, né? Você estava falando sobre fintechs que temos hoje, a tecnologia, sobre a mudança que você enxerga, né, dos últimos 20 anos para cá, e com essa lance de fusão de tecnologia com o mercado, é inegável, por exemplo, que tem grande banco, já que eu citei alguns nominalmente aqui, que estão fechando agências. Como que você está olhando para isso? Você acha que vai diminuir as oportunidades no mercado, elas aumentam? Como que você olha para esse movimento de tecnologia versus mercado financeiro? Não vão diminuir as oportunidades, elas vão aumentar. O exemplo que você deu, né? No final, a necessidade, ela existe e ela está cada vez mais presente. Cada vez mais presente. Até a gente já conversou sobre isso, né, Thiago? A curadoria da complexidade do mercado financeiro, ela é cada vez mais importante. Então, alguém vai olhar só para a indústria de investimento, sem falar da indústria de crédito, né? E vai ver a quantidade de fundos, a quantidade de classes de ativos e de possibilidades que a pessoa pode investir. Ter alguém para acompanhar a pessoa nisso, no lado comercial, é infinito. As possibilidades, então, a gente mencionou, as agências estão, em alguns momentos de grandes bancos, fechando e diminuindo capilaridade. As cooperativas de crédito foram lá e ocuparam esse espaço. Por quê? A necessidade continua. Mas o pessoal vai migrar para o digital. A nossa pesquisa raio-x do investidor mostra que sim, mas a gente está falando de Brasil, a gente está falando de gente com necessidade diversa, com gerações ainda que vão coexistir durante décadas. E você tem, sim, uma tendência brutal. Se você pegar a última raio-x que saiu agora,
Foi a primeira vez que a gente fez de toda a população brasileira, porque a gente incluiu classe D e E. E aí você olha o investidor mesmo. O que está acontecendo com o investidor? E a gente vê que sim, tem uma migração brutal para o digital das novas gerações, mas você vai continuar coexistindo com gerações que ainda querem o cafezinho no banco, que ainda querem o olho no olho. E esse pessoal não vai morrer agora, né? E vai continuar, e esses serviços vão ser importantes. Então, isso para falar dessa coisa mais visível, concreta, que é a agência. Quando você vai no campo do que a tecnologia está transformando e das possibilidades de serviço que a gente ainda nem sabe que vão poder existir, da oportunidade de ser empreendedor no mercado financeiro, de tocar um negócio próprio, de criar um pedacinho de um serviço que os bancos não estão atendendo direito, que as corretoras, as plataformas não estão atendendo direito, e falar, ó, esse pedacinho aqui eu posso fazer bem. E aí, de repente, se aliar com um grande player de mercado e falar, ó, então vamos tocar isso. Então, empreendedorismo, novas plataformas, diversas carreiras acessórias, carreira de TI aplicada ao mercado financeiro. Nossa, é muito grande o nível de oportunidade que a gente tem. Acho que a coisa tá aumentando cada vez mais. Aliás, eu acabei de lembrar uma coisa que eu preciso falar, fazer uma breve paralelo em relação a isso. Nós estamos gravando esse episódio no dia 1/6. Não é o dia que ele está indo ao ar, infelizmente, mas esse é um dia bastante importante para esse movimento de aumento de oportunidades, que é um dia que, pela primeira vez na história, você vê uma empresa do tamanho da Ambima trabalhando com redução nominal de preços, isso considerando, inclusive, que há 2 anos ela não fazia nenhum reajuste pela inflação. E eu olhei isso hoje, e uma das coisas que estava escrita lá, Daniel, é que aproximadamente 16 mil profissionais seriam impactados todos os meses, que é o número de pessoas. Eu lembro de um evento que a Ambima fez, aliás, precisa fazer mais, eu vou aqui já puxar a tua orelha, tá? Que a Ambima convidou as escolas e tudo mais, e a gente foi lá. Eu lembro que naquele ano, a Ana Leone ainda estava por lá, que aliás, a Ana, a gente vai gravar com ela nos próximos dias, já está confirmado, inclusive. E você falou que, na época, vocês aplicavam em média 10 mil exames por mês. O que significa que é um crescimento de 60% em, sei lá, 3, 4 anos. Eu queria ouvir o que você pode compartilhar com a gente em relação a esse crescimento e sobre essa iniciativa de reduzir o preço das provas. Vamos começar pelo crescimento, porque o crescimento, inclusive, eu acho que ele, de certa forma, é um dos fatores que fez a gente pensar em reduzir nesse momento, né? Que eu acho que é super raro, né? Eu fico muito orgulhoso de falar isso, de estar trabalhando numa organização hoje que inflação mundial crescentou em qualquer lugar do mundo. O pessoal está pensando em como aumentar preço aqui no Brasil também. E a gente conseguiu não só não aumentar na virada do ano, que normalmente é quando a gente muda a tabela, mas agora fazer redução de até 30%. Se pegar a CEA, a gente está reduzindo 30%. Todos os cursos de atualização, 30% no valor, como você falou, no valor nominal. Então, é uma alegria para a gente fazer isso. E isso foi possível também pelo crescimento. Né? Então, pela procura grande. Eu acho que isso também liga com a conversa anterior. Olha quanta gente está querendo entrar nesse mercado e está querendo se capacitar. Não é só entrar. Então, assim, o número de exames, ele tem muito a ver com esse efeito da pessoa que precisa. Ele só tem que ter a 10 pelo ponto de vista da autorregulação, mas ele vai atrás da 20, da CEA, do CFP. Ele não se contenta com aquilo que é o mínimo regulatório. Esse movimento a gente já vinha percebendo nos últimos anos. Eu tenho um pouco mais de 4 anos da Ambima. Quando eu entrei, a gente fazia por volta de 7, 8 mil exames por mês. E agora 16 em média. A gente teve alguns picos agora de 19 mil exames todo mês. Então, está crescendo muito a procura pelas certificações. Por quê? Porque as pessoas têm esse efeito inflacionário no bom sentido. Não é inflação de preço, mas inflação do talento. As pessoas não vão se contentar com aquela certificação mínima obrigatória. Tem um outro efeito bem legal, que é o efeito do profissional não vinculado. Quando as certificações estão fazendo 20 anos agora, a CPA 20, o primeiro código de certificação é de 2002.
elas nasceram numa coisa meio B2B, assim, é a Ambima e os seus associados falando, ó, quem exerce essa atividade precisa ter essa certificação. Então, 95% das inscrições eram feitas pelos RHs das instituições e eram só de profissionais vinculados. Hoje, o último número que eu vi era 43% das inscrições é de profissional não vinculado. Quase metade. E mesmo do vinculado, então você pega assim, do não vinculado, com certeza ele está fazendo porque ninguém não é obrigado. Ele está fazendo o que ele quer. E do não vinculado, e do vinculado, a maioria é porque está fazendo uma certificação acima daquilo que é esperado. Ou seja, o pessoal está fazendo porque quer se desenvolver, porque quer crescer. Então é um movimento, acho que também muito em função do teu trabalho, de outras escolas preparatórias, de mostrar a importância da certificação para a carreira da pessoa, para o autodesenvolvimento. Não é uma obrigação, não é um pedágio. Né? Igual muita gente vai falar, tem um pedágio aqui. Tem que ir lá fazer isso. E eu sempre falo o seguinte, se você quer trabalhar no mercado financeiro e você acha que a certificação é um problema, você está querendo trabalhar no mercado errado. Você está na profissão errada. É simples. Porque se você quer ser médico, você sabe que você tem que fazer medicina e você tem de prestar residência lá e fazer. Não tem outros caminhos. Você quer ser advogado, é a mesma coisa. Não, e o médico, você vê, ele faz lá o CRM, ou o advogado vai fazer a OAB, mas isso é só o começo. Exato. Então, a mesma coisa que eu falo. Amigo, a certificação, às vezes, ela é só o começo. O médico, você pega os médicos bons, né? Você vai fazer uma consulta, o cara tá toda hora viajando. Você vai tentar marcar consulta, o cara, você não consegue, porque ele tá indo não sei aonde, num congresso tal, fazendo não sei o quê, escrevendo um paper, lendo. A mesma coisa para o profissional da indústria, que tem que estar o tempo inteiro se atualizando, né? Correndo atrás, não só de novas certificações, mas atualizando as que tem. Boa. Agora, já que você entrou nesse assunto sobre novas certificações e atualizando as que tem, eu quero pegar um pouco de insider information aqui. Dia 11 de julho começa a cobrar o assunto ESG nas provas de certificação, o que, aliás, eu já falei isso publicamente, então eu vou falar aqui na sua frente, que talvez você não viu eu falando. Acho que vem tarde isso, né? Porque é um assunto que vem sendo debatido na nossa sociedade há bastante tempo. O que você pode compartilhar? Por que esse assunto entrou nas provas? E o que você pode compartilhar dessa novidade? E aí se prepara que depois eu quero te perguntar sobre a outra novidade. Legal. Uma coisa legal sobre a dinâmica também dos exames e da atualização, ou de cursos livres. A gente tem uma plataforma de cursos livres gratuitos, todo mundo pode entrar lá, fazer, e assim, a gente tem uma série de outras ações educacionais. Alguns temas, enquanto eles não têm uma regulação e algum glossário, algumas definições muito estabelecidas, é mais difícil você pôr no exame. Faz sentido. Você sabe, porque assim, qualquer entidade certificadora, quando você está lá no exame, você tem a possibilidade de fazer um recurso. Você fala, essa questão aqui tem outra interpretação, tem outro... E a gente recebe milhares de recursos das nossas questões. E aí você pode ter aquela possibilidade da pessoa, num tema que ainda não está muito consolidado no mercado, vou dar outro exemplo, criptoeconomia. Isso. Criptoeconomia ainda não tem nos nossos exames. Por quê? Porque ainda tem muita discussão sobre algumas definições básicas. Inclusive, é criptoativo, é criptomoeda, o que é? Está evoluindo, tem muito paper, muita coisa legal sendo tratada, mas enquanto não tem isso, vocês não vão ver esses temas tão cedo nos exames da Ambima. Agora, nos cursos, no processo de atualização, é mais fácil. Porque aí você está garantindo que a pessoa conhece do assunto, ela vai e se atualiza. ESG já criou um corpo, né? Já tem uma série de regulações, já tem um arcabouço que dá para a gente basear, tem uma série de definições muito estabelecidas, como você falou. Então, ela vem tarde, mas na verdade, assim, quando criou esse corpo, a gente pôs. Então, esse é um ponto, é uma coisa que o investidor já tá pedindo para o profissional de vendas e fala assim, mas o que você tem para me apresentar aí que é mais ESG? E aí, às vezes, o profissional de vendas fala, o quê? Né? E aí é importante ele saber o que está por trás. Para a gestão também. Na gestão, isso virou um diferencial. Fundos agora, inclusive a Ambima tem a classificação .is. Um fundo que tem a classificação .is, que é um fundo ESG, é um diferencial. É um diferencial na distribuição. É um componente a mais do fundo
nesse emaranhado, nessa multidão de fundos aí, é um negócio muito importante. E tudo a ver com o movimento que o mercado está seguindo. Uma outra discussão que a gente teve foi assim, a gente deve criar, então, uma certificação ESG. O CFA fez isso, por exemplo, criou uma certificação específica ESG. E aí a gente tem os nossos fóruns, a gente tem um grupo consultivo de sustentabilidade, a gente levou essa discussão lá e a gente decidiu não. A gente decidiu colocar de maneira transversal nas certificações que a gente já tem. E aí tem uma coisa mais filosófica, que assim, ESG não é uma carreira. ESG é um conceito fundamental para todas as atividades, para todas as carreiras. Então, quem distribui precisa entender determinadas coisas, quem faz gestão precisa entender outras coisas. Então, veio para ficar, é uma coisa que está mais consolidada, está nos exames, vai entrar no processo de atualização, e a gente também tem um curso livre novo aí que está no ar, que todo mundo pode fazer. Que legal. No site da Ambima é gratuito? Gratuito. Fica aqui a dica para você que está estudando para certificação. É importante, a partir de julho tem esse assunto, mas também, independente de certificação, mesmo você que já passou na certificação, o melhor que você tem a fazer é se atualizar e acessar esse conteúdo que era gratuito. E aí não tem desculpa, né? Puxa, o conteúdo está lá disponível, é só usar. Isso aí. Muito legal, eu gostei disso. E você falou sobre criptoativo, eu achei bastante interessante sobre isso. Porque, por exemplo, acho que no curso da CEA, eu acho, talvez eu esteja errando no curso, eu vou explicar ETF e eu falo, olha, não cai na sua prova, mas você precisa saber que existe um ETF de criptomoedas na bolsa, negociado na B3. Porque eu acredito bastante nessa ideia de que o profissional, a certificação, como você falou, é só o primeiro passo. Uma das coisas que eu aprendi com você, inclusive, no evento que a gente fez na Semana do Bancário, eu sabia empiricamente isso, né? Mas você definiu muito bem naquele dia, talvez você nem lembra, sobre o processo de qualificação do profissional e certificação, que você disse que são 4 etapas. O que você pode compartilhar sobre o processo de qualificação e certificação nessas 4 etapas, de preparação, prova, etc. Ah, legal. Lembrou disso? Eu chamo de pilar. Pilar, Chamo 4 4 pilares. pilares. Então, realmente, uma certificação ela precisa ter esses 4 pilares, senão ela fica meio manca, né? Uhum. Então, uma delas é a preparação. Então, assim, o trabalho que você faz, o trabalho que a gente faz, ele é fundamental, né? O exame, ele é o segundo pilar, mas ele em si, ele não é o objetivo, né? Ele está medindo uma jornada, e a jornada da preparação ela tem que ser super legal, a pessoa tem que curtir. Então, acho que você tem feito um trabalho super legal nesse sentido de ir além do exame, que é o exemplo que você deu. Você está formando um bom profissional, está preparando um bom profissional para exercer bem a atividade. Aí o exame, ele é uma etapa importante, é um pilar importante. Ele vai medir o quanto a pessoa tem um nível de proficiência mínimo naquela competência, naquele rol de skills, de habilidade para poder exercer aquela atividade. E aí ele vai para a atividade. E aí ele vai exercer a atividade. E aí no dia a dia ele vai aprender e ele precisa se atualizar, que é o próximo pilar. Essa atualização, várias entidades fazem de várias formas, né? Dá um exemplo aqui. Na CGA hoje, quem está exercendo a atividade, não precisa fazer um processo de atualização. A atualização da CGA é só para quem deixa de exercer a atividade. É uma exceção dentro das nossas certificações, inclusive a atualização da CGA é a mais recente, porque também tem um conceito assim, poxa, a pessoa está gerindo um fundo, a pessoa está com papel fiduciário, a responsabilidade de tomar decisões de compra e venda de ativo em nome do cliente num mercado hiper competitivo. A pessoa está sobrevivendo, ela está atualizada. Ela está atualizada. Então, a atualização é o trabalho da pessoa, é o dia a dia dela, mas claro, nós como entidade certificadora, a gente tem que garantir que ela está passando por esse processo de atualização, que ela não está, e também tem os não vinculados. A cada 3 anos eles precisam passar por esse processo. E tem um pilar muito importante, a gente está inclusive discutindo bastante isso na Ambima, que é o pilar da ética, o pilar da conduta. Quando a pessoa ela tem uma certificação, ela ganha um sobrenome. Eu estava brincando do meu sobrenome aqui, né? Que não é tão simples de falar. E hoje em dia a certificação é um sobrenome. A pessoa está carregando, eu sou fulano de tal, vírgula, CEA, vírgula, CFP, vírgula, CGA. E aí a responsabilidade de ter esse sobrenome, como que ela se comporta com o cliente, como ela se comporta no próprio processo de certificação,
Thiago, a gente tem cada coisa, 19 mil exames. Eu Tem imagino. cada caso lá que chega. Imagino. Gente com uma postura que você fala, poxa, se a pessoa tem essa postura no exame, como é que ela vai poder carregar um sobrenome da Ambima, um sobrenome de um profissional que deveria estar distinto, né? É. Então, desde fraude, cola, né? Um monte de coisa. Nossa. E aí a pessoa já se queima no exame, sem esquecer que a certificação tem esse pilar também, que é o pilar da ética, o pilar da conduta. E aí de novo, é só o começo, o exame é só o começo. Como é que ela se comporta na frente do cliente? Qual o tipo de relação que ela tem? Ela entende o papel que ela tem, o papel de conhecer bem o cliente, o papel de fazer um bom suitability, o papel de fazer boas orientações e fazer, no caso daqueles que podem, né, de um CEA, fazer uma boa pizza, estabelecer um bom rapport, aprender as necessidades do cliente, entregar uma boa recomendação. Isso é ética, né? É fazer um bom serviço, um serviço que vai ser bom para todo mundo. E esse negócio está bem no nosso radar, né? Como é que a gente amplia o alcance da Ambima nessas questões éticas, né? E acho que isso deve ser um avanço que a gente vai ter. Então, preparação, prova, atualização e ética. Exatamente. Esses são os 4 pilares. 4 pilares. E aí, quando você falou em ética, você falou que algo está no radar da associação. Peraí, vou falar de novo, né? Porque eu falei longe do microfone. Você falou em ética, você falou que algo está no radar da associação. Agora você conseguiu me ouvir, porque eu falei longe. Recentemente, talvez há 1 ou 2 meses, a Ambima soltou, foi em abril, a Ambima soltou uma nota dizendo que estava em estudo, em pesquisa, uma reformulação mais estrutural nos exames. Obviamente que não dá para... Eu nem gostaria que você fizesse isso, não dá para você falar tudo, mas o que você pode compartilhar sobre essa ideia? Da onde que nasce essa ideia de reformular os exames? Pô, já funcionou há 20 anos. Que história é essa que querer mudar agora? O mundo está mudando, né, Thiago? Então, a gente sempre faz reformulações, então o pessoal fica até bem atento, vocês, né? A cada ano sempre tem micro reformulações, ou às vezes reformulações mais parrudas. Mais robustas, né? Então, nesses 20 anos, a gente já fez, eu vou dizer, dezenas de reformulações até de nível interessante. Claro, para manter o mercado atualizado. Mas, de alguns blocos de anos, a gente faz o que a gente chama de análise de função, que é a matéria-prima da certificação. A certificação ela não pode vir da cabeça de mentes brilhantes da Ambima ou de um gabinete, igual a gente está aqui. Vamos montar aqui um negócio que a gente acha que é importante, ou de um conteúdo teórico, acadêmico. Isso tem nos cursos de finanças, por aí. O conceito de uma certificação profissional é que ela é aquilo que a pessoa precisa para uma determinada atividade, para um trabalho. Então, boas entidades certificadoras, elas fazem isso. De tempos em tempos, elas vão lá, conversam com quem exerce a atividade e perguntam coisas assim: o que você faz? Quais desafios você tem? Como que é seu dia a dia? Me divide aqui seu tempo. Que tipo de conhecimento você usa? Conversa com quem tem melhor performance naquela atividade. Por que esse daqui tem melhor performance? O que você faz que é diferente do outro? Conversa com o gestor de quem faz aquela atividade. O que você espera? E, principalmente, quais são as tendências? O que você vai esperar no futuro dessa atividade? A gente fez esse trabalho na CGA, com gestão, recentemente. E aí que veio a ideia, inclusive, de pegar a CGA e desdobrar em 3, criar a CFG, que a gente foi lá, conversou com os gestores e percebeu 2 coisas. Falou assim, os gestores falando assim: o que você faz com quem precisa chegar numa asset? Quem for trabalhar numa asset? Aí o pessoal falou assim: não, eu peço a CPA 20, ou pego uma faculdade de ponta. Ou alguns falavam: não, o cara tem que ter CFA. Você fala: poxa, mas aí você está limitando demais. Então, um dos achados do Job Análise de Gestão foi: poxa, precisa de uma certificação de introdução. Aí a gente criou a CFG. E a outra foi: poxa, o pessoal que faz fundos estruturados, o dia a dia deles, as competências são, às vezes, bem distintas do pessoal que gerencia fundos líquidos. E eles já estavam pedindo, falando: poxa, eu preciso ficar estudando toda a regulação de fundos líquidos e eu só cuido de FII aqui, eu só cuido de FDIC, não, eu trabalho num FIP. E aí a gente criou a CGE só para fundos estruturais. Então isso veio da análise da função. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a distribuição.
E a distribuição é um desafio grande agora, porque está acontecendo também uma revolução na distribuição. Então, a 10, a 20 e a CEA, elas foram criadas muito em função daquela atividade clássica do gerente de conta, pessoa física, o gerente de conta alta renda, que sim, permanece, e do especialista de investimento dentro de uma grande instituição que faz a recomendação específica de uma pizza dentro do perfil do investidor. Só que hoje um monte de outros papéis no mercado estão fazendo distribuição de produtos de investimento. Então a gente vai investigar isso, a gente vai conversar com as pessoas e provavelmente isso vai impactar de uma forma mais séria a arquitetura das certificações. Talvez ao final desse trabalho a gente olhe e fala 10, 20 CEA, talvez não seja a arquitetura que a gente vai ter. A gente vai ter uma arquitetura diferente como a arquitetura que a gente tem hoje para CGA. Mas não é nem que eu não quero falar, eu não sei mesmo. Eu só vou saber quando a gente terminar a análise da função. Porque aí a gente tem que ser, inclusive, a gente está contratando uma consultoria para isso, eu estava conversando com o pessoal bem seriamente, falando assim, ó, vamos ser método científico. Método científico, você não pode partir com uma ideia, tipo, a não ser que seja uma hipótese, você quer testar a hipótese. Então, assim, vamos entender o que está acontecendo na prática, para daí a gente tomar as nossas decisões, né? A gente não pode ter uma ideia pré-concebida e falar, eu quero que seja assim. Então, me ajuda com uma coisa? Sim. A gente está gravando esse episódio, eu vou repetir a data. A gente está gravando esse episódio no dia 1º de junho de 2022, ele está indo ao ar ali em meados de junho. Fala pra gente, por favor, que isso ainda é só um estudo e que não tem previsão de quando vai acontecer. Nossa, eu imagino o dia a dia. Os caras já começam a ficar desesperados. Não, então eu tô estudando para 20, mas daqui a pouco não vai ter mais 20. Não, vou dar um exemplo. A gente foi visitar a FINRA. Sei. A FINRA é meio que a inspiração da Ambima nessa questão de certificação. Ela é a Ambima de Wall Street, de uma forma bem simplificada. E eles mudaram bastante a arquitetura da Series 6 e Series 7 e criaram o SAI, que é uma certificação básica também que vale para todos. Demorou 4 anos, desde o momento que eles decidiram fazer isso, até o momento em que isso foi implementado no mercado americano. Por quê? Porque a gente precisa articular muito bem com as escolas preparatórias, com o mercado, com o órgão regulador. Nossa, tem um monte de coisa que a gente precisa articular para o negócio rodar. Então, é bem nessa linha. Eu acho que o importante de falar desse projeto é estamos sempre olhando para a arquitetura. Mas a Ambima, nesse sentido, entende que está navegando aqui um cruzeirão com 400 mil profissionais ativos nesse cruzeiro. E aí eu não posso simplesmente falar, amanhã é tudo diferente. Então, olha só, foca aqui em mim, editor, por favor. Veja bem, isso aqui é um estudo que a Ambima estava fazendo. Eu tô brincando, Daniel, porque assim, tem essa mudança prevista agora para 11 de julho, né, que já está muito clara e a Ambima anunciou no começo do ano. E, aliás, eu sempre falo e sempre menciono a Ambima no sentido da transparência e a organização. Ela colabora muito com o mercado, muito. Por quê? A gente sabe o passo que ela vai dar daqui a 6 meses. Isso é muito legal. Então, desde o começo do ano, a gente está sabendo que vai entrar o ESG aqui. Não tem uma novidade. Ninguém é pego de surpresa com a Ambima. Aliás, e é um trabalho bem legal. Parabéns por isso e obrigado por isso, que vocês nos ajudam muito. E aí eu quero aproveitar esse espaço e aí isso eu falo em nome da T2, mas em nome de qualquer outra escola, sabe? Legal. Porque vocês nos ajudam, a gente sabe que a gente nunca será pego de calça curta com a Ambima. Mas essa mudança que está anunciada, que já está anunciada, que está claro, gera todos os dias muitas dúvidas. Imagino. O que vai mudar? O que vai cair? Quando vai atualizar? E eu entendo, é normal. Se eu estivesse estudando, eu também perguntaria isso. Porque eu preciso me preparar. Né? Então, isso não é uma crítica a quem me pergunta. Mas é legal a gente trazer isso. E aqui, trazendo você como um porta-voz da associação de que essa mudança estrutural, pelo menos em meados de 2022, ela ainda é apenas um estudo. Sim, perfeito. E quando for decidido, vocês vão avisar isso com quanto tempo de antecedência? Nossa, muito tempo, porque é isso, né? É coisa de implementação, ela é uma implementação de anos. Né? A CGA foi exatamente esse processo. A gente fez o Job Analysis em 2019, se eu não me engano. Em 2020, a gente já tomou a decisão da arquitetura. Aí a gente conversou, claro, com a diretoria da Ambima, com os fóruns de gestão. Aí a gente conversou com vocês, né? Reuniu as escolas preparatórias e falou, vai ser assim. Aí
naquele momento que eu falei já vai ter assim, eu não tinha nenhum banco de questões ajustado, eu não tinha o PD ajustado, eu só mostrei a arquitetura para Ah, vocês. E aí vocês começaram a se preparar ah, e a gente começou a preparar o banco de questões, quebrar, montar a estrutura e aí preparar também os nossos sistemas internos, ah, porque muda bastante coisa. E aí acho que demorou mais um ano, aí a gente ah, virou, inclusive com um cuidado com o legado, né? ah, Porque quem era CGA virou o quê? Virou ah, CGE, virou CFG. A ah, gente garantiu que ninguém era prejudicado. Acho que ah. esse é um cuidado que o pessoal pode ter bem tranquilo. Podem fazer as certificações, busquem as certificações. Hoje elas são as certificações referência de mercado. O que a gente está dizendo é que a gente não está sentado em berço esplêndido e falando, elas vão ser sempre assim. A gente quer olhar e mirar no mercado do futuro, que é um mercado difícil, inclusive, da É. gente saber o que vai ser esse mercado do futuro. A gente já quer mirar nele. Eu queria te perguntar justamente sobre isso, sobre o mercado do futuro. É. Eu queria te perguntar muito sobre isso. Eu tenho. Ontem, não sei se foi hoje ou foi ontem, uma pessoa falou assim: ah, agora os bancos só contratam TI. Aí eu falei: olha, TI, neste momento, tem vaga em qualquer segmento da economia, Sem porque é uma dúvida. necessidade latente. Entretanto, o profissional especialista em investimento, na minha percepção, dado o termo correto não é esse, né? O termo correto, o termo que eu quero usar é a democratização do investimento, mas acho que isso não é o termo correto, né? Mas dado a maior acessibilidade do mercado de capitais, porque hoje uma pessoa com celular, ela abre conta no banco, numa corretora e começa a investir, e ela vai lá na internet e pega um influenciador que está ensinando ela. Só que, como a gente está falando, existe uma complexidade muito grande na hora de você tomar uma decisão de investimento que, é simples. Não, desculpa, não é simples. Você explicar para uma pessoa, Daniel, que não conhece nada de mercado, que ela vai investir em um título pré-fixado, só que se a taxa de juros subir, ela pode perder dinheiro, Uhum. é A renda contraintuitivo. fixa não é fixa. Eu vou É, falar, renda é, fixa não é fixa. é contraintuitivo. E por isso eu acredito num aumento de demanda. Como você está olhando para o mercado do futuro? Então, pensando que sempre carreira é uma jornada de longo prazo, né? Você compartilhou com a gente que você começou em 1998 e nós estamos em 2022. Para o jovem que está em início de carreira agora, que vai começar, ou que começou aí há 1, 2 anos, como esse jovem eventualmente pode pensar a carreira dele daqui a 10 anos? Vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Nossa, muito legal. Eu só adoro esses temas, É. né? Tem um pouco de conjectura, mas tem um pouco de coisa que a gente está vendo, né? É. Porque a tendência é um pouco isso, né? O que é o futuro, mas o que você está vendo agora É. que aponta para o futuro. Tem um trecho daquele filme A Procura da Felicidade, que Will eu Smith. gosto muito de falar, que ele sai do carro e vê um cara todo chique É. entrando, né? E ele fala assim, mas o que precisa para trabalhar no mercado financeiro? E o cara fala, é fácil, você só precisa de duas coisas. Você precisa entender de pessoas e de matemática. Né? E o cara fala só isso. E aí ele, eu entendo de matemática e de pessoas, e o cara vai atrás. Eu acho que esses dois eixos vão ser muito importantes para o mercado do futuro. Né? Um eixo vai ser a pessoa que entende de pessoas. Então, assim, o eixo comercial, a pessoa, aí visão Daniel, tá? Não estou falando em nome da Ambima, que é... O que eu acho? A pessoa vai ser um híbrido, né? Um androide. Ela vai ter que entender de pessoas, conversar com pessoas e usar muito os robot advisors. E Uhum. todas as ferramentas, os algoritmos, os modelos quantitativos para ajudar a gerar uma carteira equilibrada, a lidar com o big data, que vai ser cada vez mais big no Uhum. futuro, mas ele vai ter que traduzir tudo isso e fazer a ponte com o outro lado, que vão ser sempre pessoas. Então, o profissional de distribuição, ele vai começar a lidar com temas mais de ciclo de vida, como a pessoa está, quais são os objetivos que ela tem, gestão de patrimônio de uma forma mais ampla e não somente um objetivo de curto prazo. E aí ela vai usar uma série de ferramentas tecnológicas que alguém vai ter que Desenvolver. desenvolver e gerir. Então aí entra uma carreira gigante no mercado financeiro de gente montando robôs. Então imagina assim, um monte de gente fazendo a ponte entre pessoas e robôs, um monte de gente montando robôs, não é só robôs, mas assim, ferramentas que investimento não é tão difícil, né, Thiago? Você pensar, volatilidade, prazo, rentabilidade esperada, risco, quer dizer, 4 variáveis, né? Volatilidade e risco é a mesma coisa, mas assim,
3, 4 grandes variáveis, você joga lá no modelo e aí pronto, sai uma pizza, sai uma carteira. Né? Não é tão difícil. Então, entender de pessoas vai ser sempre importante. Sempre. Né? E a gente está vendo certos... Eu, pelo menos, estudando essa temática, eu vejo assim, certos limites para a inteligência artificial. Está começando a cair a ficha das pessoas que a inteligência artificial é inteligente para algumas coisas. Mas a gente não está vendo... Não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho que... Há 1 ano e 2 anos atrás a gente falava... Eu mesmo falava isso. Cara, tá difícil saber qual trabalho a inteligência artificial não vai pegar. A gente olha hoje e fala... não é também tudo isso, né? Então eu vejo mais um lado das pessoas junto com a inteligência artificial na área comercial. Uma carreira mais analítica, aí vem eu gosto de matemática. Aí realmente a profundidade analítica, o entendimento de dados, saber lidar com dados, saber criar produtos analíticos, saber lidar com tecnologia, fazer programação num alto nível, isso vai ser cada vez mais importante. Né? Então, assim, se sua carreira é um mundo mais analítico, meu amigo, é isso. Né? Você não vai poder ser raso. Você vai ter que se aprofundar nessas questões. Você vai ter que... E aí volta. No final, tudo cai na matemática. Né? O cara vai ter que saber programação, o cara vai ter que entender modelo, estatística. Eu brinco até que estatística é uma alfabetização que a gente vai precisar para a vida do futuro. Mas se você não sabe estatística, você não sabe... As conversas que a gente teve na pandemia foi porque as pessoas não entendem probabilidade e não entendem estatística básica. Então, como é que a pessoa vai entender o que é uma vacina, o que é um teste, um grupo de controle, um grupo de tratamento? Então, começa a teoria da conspiração porque não entende o básico. Então, assim, para a pessoa entender o mundo do futuro, vai ter que entender estatística, matemática e tal. Isso é cidadania. No mercado financeiro, uma área analítica tem que ir muito além disso. Muito além disso. E no lado comercial, pessoas. Entender da alma humana, eu diria. Da alma humana. Como diria, acho que é o Jung que fala isso, né? Quando use todas as tecnologias, todas as ferramentas, mas quando desconectar... Eu estou, obviamente, parafraseando aqui, né? Quando desconectar com uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Porque eu acho que você entrou num assunto que eu gosto de dizer, sobre a carência, né? Que nós, seres humanos, temos de interação. Nós temos essa necessidade. E aí a gente pode usar a tecnologia para isso. Então, eu vou pegar aqui um exemplo que está acontecendo nesse exato momento. A gente está gravando esse podcast, usando tecnologia para isso. E ele está sendo transmitido em uma tecnologia, e nós estamos, nesse momento, usando a tecnologia para se comunicar com pessoas que estão espalhadas em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Isso é um grande exemplo de como a tecnologia tem de ser a nossa aliada. E no final da história, o que a gente está fazendo aqui é distribuição, só que não de investimento, de informação. E eu acho que o profissional de mercado financeiro se encaixa nisso. Não que ele vai produzir conteúdo para o YouTube ou para as redes sociais, mas é entender que a tecnologia pode facilitar o processo de distribuição dele. Usar bem a tecnologia sem necessariamente saber tudo da tecnologia. Então, assim, esse microfone é super legal, mas se eu perguntar qual a diferença dele do outro microfone, eu não vou saber. Mas você sabe usar ele muito bem, né? Ou aqui o podcast, como é que tá gravando isso? Que ilha de edição? A gente não precisa saber disso. Alguém precisa saber. Exato. Então, também tem carreira para quem precisa saber. Mas usar, não ter medo de usar, fazer valer, testar, né? Testar pequeno e aí crescer. Nossa, um monte de coisa que dá para o profissional do futuro ir fazendo, usando tecnologia. Se estamos falando do profissional do futuro, a gente pode falar da educação do futuro. Eu vou te dar um contexto. Hoje, os jovens, e a gente já passou por isso, eu passei por isso, você também passou, ele aceita entrar em uma graduação que ele vai ficar 4, talvez 5 anos, ou talvez mais, pagando mensalidade, ou na melhor das hipóteses, não pagando mensalidade, mas tendo despesas para estudo. E ele não sabe se quando ele vai terminar a graduação dele, ele vai conseguir uma carreira na área que ele escolheu. E se ele conseguir, se ele vai ter uma carreira bem sucedida. Não dá para saber. Mas ele aceita fazer isso, porque o status quo da nossa sociedade diz que você tem que sair do ensino fundamental e ir para a graduação e ponto. Entretanto, quando ele vem para o mercado financeiro, ele olha e fala assim, peraí,
eu não entendo nada de mercado financeiro. Nada, nada. Eu não sei o que é a taxa DI. Eu não sei. Eu posso estudar isso. Eu posso fazer a CPA 10. Depois eu posso fazer a CPA 20. E depois eu posso fazer a CEL. Em alguns casos até posso ir direto. Aí eu costumo dizer assim, Daniel. O que eu tô falando aqui é que se você estudar moderadamente, não é se esforçar muito, não. Moderadamente, em um ano, assim, sendo muito conservador nesse meu dado, em um ano você sai de 0 a alguém com título de especialista em investimento. E você tá com dúvida se você tem que trilhar esse caminho, se você quer trabalhar no mercado financeiro. O que eu tô querendo dizer para você é o seguinte: as certificações, elas trazem um conhecimento mais aplicado, mais aplicável, mais enxuto e mais rápido em relação à graduação. E óbvio que eu não estou dizendo que a graduação não é relevante. São objetivos diferentes. Exato. Até, né? Você acha que o nosso sistema educacional, dado a velocidade com que as coisas acontecem, porque hoje se você entra numa faculdade vou colocar aqui, de administração, de tecnologia, qualquer uma de tecnologia, o que você aprende no primeiro ano, quando você termina, não serve mais, porque mudou completamente. A minha pergunta é, você acha que a área da tecnologia já tem muita certificação? O mercado financeiro agora também tem, não só a Ambima, mas outros. Mas que essas pequenas provas, elas podem não substituir, mas começar a ganhar uma relevância tal qual tem a relevância de uma graduação? Acho que são objetivos um pouco distintos, mas eu sou um grande fã, e na Ambima nós, obviamente, somos também, a gente tem estudado essa temática do que o pessoal chama de nanodegrees, né? Então, uma graduação é um degree, né? Você estudou para ganhar um diploma no final de 4, 5 anos. E o pessoal tem falado cada vez mais desses nanodegrees, ou seja, ações mais objetivas, mais curtas, mais rápidas, mas que já te entregam um negócio que você implementa ou usa já no dia seguinte, né? E isso é uma tendência educacional. Algumas certificações são um nanodegree, né? Você pega um CFA, ele não é um nanodegree. Não, ele é um mestrado. Exatamente. Mas eu acho que essa é uma tendência, algo que a gente vai buscar cada vez mais, uma tendência educacional que vai impactar o sistema educacional, mas o sistema, vai demorar para mudar, né? Eu mesmo estava discutindo com os meus filhos, estão no ensino médio, né? Imagina, o Brasil colocou a base nacional como curricular, tem toda uma mudança de filosofia drástica no ensino médio por causa da base nacional como curricular. Cara, mas esse negócio até mudar o vestibular, vai demorar, né? Alguns colégios estão mais na frente, outros estão mais atrás. Então, assim, a graduação vai continuar existindo durante, sei lá, décadas. Sim, né? E ela tem outros objetivos. Fazer a pessoa aprender a pesquisar. Aprender a pesquisar talvez seja um dos... Hoje eu voltei a estudar um mestrado stricto sensu, depois de bastante... Fiz muita coisa lato sensu e MBA e tal, aqui, lá fora, e depois fiquei com vontade de voltar. E estou me apaixonando por essa coisa da pesquisa acadêmica. Eu olhava isso com um olhar meio, isso aí não tem importância. Pô, a importância é brutal, cara. Fazer um rigor científico, ver que o negócio já foi pesquisado antes. Você acha que você está reinventando a roda? No mundo corporativo, todo mundo acha que está reinventando a roda. Um monte de gente já escreveu pelo negócio no passado. Então, uma graduação tem esse objetivo e eu acho que vai continuar tendo. Lá fora é um pouco assim, né? A pessoa não define direito o que ela quer, ela vai fazer um major depois o minor, e aí ela vai aprendendo a navegar, aprendendo a aprender. E no dia a dia do trabalho, cara, educação corporativa, educação profissional, nanodegrees, e a pessoa vai equilibrando as duas coisas ao longo da trajetória de estudos dela. Agora, eu estou um pouco impactado, para falar a verdade, dessa parte da educação no Brasil. Esses dias eu fiz uma mentoria, a gente tem um negócio super legal na Ambima de você poder mentorar jovens em situação de vulnerabilidade, que estão em várias... Outro dia eu estava conversando com meu mentorado, e ele falou assim, cara, não aprendi nada nesses anos de pandemia. Escola pública, ele tinha um celular não conseguiu usar, ele passou, terminou o ensino médio, não sabe ler, não sabe fazer contas, a gente estava falando da matemática. Então, mais uma importância do nanodegree, né?
essa pessoa, como que ela vai se inserir no mercado? Esse mercado do futuro, que a gente está falando que o cara vai ter que entender. Ele não sabe, às vezes, fazer contas básicas. Então, como avançar nisso? Vai fazendo pequenos shots, vai ganhando confiança, na linha do game, né? Você vai ganhando uma fase, se sente melhor. Ganha outra fase, se sente melhor. E vai trabalhando nesse sentido. Não anula, obviamente, a graduação, né? Porque ela tem a sua importância, mas ela vai trazendo validações, né, ao longo do caminho. E ontem, portanto, um dia antes dessa gravação, saiu uma matéria aqui em São Paulo, que foi uma pesquisa feita pela NUB, né, Núcleo de... Eu não sei exatamente o que significa a sigla, mas é uma empresa que trabalha com estágios, né? Que 80% dos jovens que estão se candidatando para estágio, eles são reprovados na prova de português. E eles estão na graduação. Isso mostra um pouco também como que o nosso sistema educacional está falhando nisso, né? Por outro lado, Thiago, eu falo que eu sou fruto do fracasso educacional do Brasil. O que eu quero dizer com isso não é que... É que, assim, a minha empresa só existe porque existe um fracasso educacional. As pessoas se formam e elas não sabem... É inadmissível uma pessoa se formar em, sei lá, em administração e não entender como é que funciona a estrutura do mercado financeiro. Né? E a gente está aqui, obviamente, para ensinar isso. Então, mas isso me preocupa, porque, como você falou, né? Os seus filhos estão no ensino médio, a minha filha também. A minha filha, imagino que, assim como os teus filhos, não sofreu tanto de déficit educacional na pandemia, porque tem escola, tem educação. Só que a geração deles, no futuro, vai sofrer ainda mais. E aí o país não cresce, porque a gente não tem gente capaz de produzir para o crescimento econômico e tudo mais. E como que a gente sana essa equação no sentido de que existe um déficit educacional muito grande, uma valorização muito grande pela graduação e que, repito, é importante, mas que não resolve, mas as pessoas preferem ficar ali 4, 5 anos numa graduação sem ter certeza de nada e elas têm receio de investir nos nanos degrees, seja aqui no mercado financeiro ou em qualquer outra área, né? Acho que é um desafio grande pela frente. E eu acho que a gente tem um papel. As corporações, os profissionais do mercado, a gente tem um papel na linha do que você conseguiu fazer na tua trajetória profissional, de não se contentar com essa realidade e agir. Então, as corporações, elas podem fazer bastante coisa. Voltando à questão do ESG, né? Tem um S no meio. Caramba, o que está acontecendo com o Brasil? Como é que a gente vai incluir essa população? Quer dizer, eles não vão embora, eles vão estar aí. Eles estão aí no Brasil. Uma geração enorme de nenéns, né? Hoje não estão nem estudando, nem trabalhando, não conseguem trabalhar porque também não têm a qualificação. Então, qual o papel das corporações? Acho que eles estão acordando para isso. No caso da Ambima e do mercado financeiro, tem uma preocupação gigante relacionada à inclusão e diversidade, né? Já virou uma carreira, inclusive, dentro do mercado DI, Diversity and Inclusion. Todo mundo está super preocupado com isso. Liga um pouco ao ponto, você perguntou, por que vocês abaixaram os preços? Também está relacionado a isso. No ambiente, no Brasil, com a inflação do jeito que está, as pessoas com dificuldade, né? Poxa, às vezes pagar por um exame faz uma diferença. Então, é a chance de trazer pessoas que no momento não estão conseguindo, de repente, pagar por um exame, mas que no médio prazo, por meio do exame, elas vão ter acesso a um mercado que vai permitir com que elas deem uma mudança de vida, né? Então, o Nano Degree, ele é uma ferramenta importante. O estudo constante é a saída, né? E ao invés, de repente, da pessoa se endividar, pagar por uma graduação ou uma pós-graduação num nível muito, muito elevado, se comprometer para um negócio, é uma forma dela buscar um nível de qualificação e uma empregabilidade que vai gerar uma renda para ela, que vai mudar o patamar que ela está hoje. Então, o que você está dizendo é que a certificação ela serve também como um impulsionador na carreira e no ganho financeiro, no final das contas, né? Sem dúvida. Tem um caso, outro dia, vou dividir isso com você, uma grande diretora de RH de um grande banco chegou para a gente
e falou assim, olha, eu queria que vocês me ajudassem a pegar a vendedora das lojas Renner, uma mulher, e eu vou falar aqui persona, tá? Não é Uhum. uma pessoa, uma persona, uma mulher negra que lida muito bem com o cliente, que sabe falar com o cliente, que tem competência comercial, mas que tem um nível educacional mais baixo, não teve oportunidade, talvez é o caso que a gente comentou, né? De Uhum. alguém que no ensino médio não teve um acesso, e que ela olhasse para o mercado financeiro e falasse, puxa, é possível. Porque hoje, às vezes, ela pode olhar e falar, Ah, eita, isso aí não não é é para pra mim, mim. né? Não é Ah, atingível. Então, a Ambima ela tem uma responsabilidade, acho que você é um parceiro nosso, as escolas preparatórias também, de mostrar para essa vendedora, estou falando das lojas Renner, mas podia sim. ser qualquer outro trabalho parecido, e falar, você já tem as competências que são importantes para o mercado. E não sou eu que estou dizendo isso, é Ah, uma grande diretora, vice-presidente de um grande banco de varejo, de RH, falando assim, eu quero você trabalhando aqui no meu banco, só que eu preciso que você tenha a CPA 10. ah, A própria Ambima está dizendo, ah. ó, você não pode trabalhar aqui sem CPA 10. Então, é uma ferramenta. Ela não vai precisar fazer uma faculdade de administração, não vai precisar fazer MBA, não vai precisar ter estágio lá fora, não vai precisar ter experiência internacional. Não é isso. Ela precisa da CPA 10 para ter um primeiro contato com o mercado e ir aprendendo, igual a gente falou, ir aprendendo com o dia a dia. É. O dia a dia do mercado vai fazer ela crescer na atividade. Você falou sobre ter o primeiro contato com o mercado, CPA 10. Eu queria colocar você para responder uma outra pergunta, que é a pergunta que eu sempre recebo aqui. Ele está até com voz de cansado. Tem tanta pergunta igual que ele Não, recebe. essa é Todas as campeã, perguntas iguais. é campeã de audiência. É, duas em uma. A CPA 10 ainda vale de alguma coisa? E aí eu complemento. Eu devo começar pela CPA 10 ou devo começar pela CPA 20 ou pela CEA? Eu sei o que eu respondo todos os dias, mas eu queria te ouvir de alguém que está lá preparando. Até porque recentemente eu estava lendo, Daniel, a taxa de aprovação nos exames. Até publiquei um vídeo falando sobre isso. E a taxa de aprovação nos exames, ela continua baixa até na CPA 10. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa valorização que tem a CPA 10 e se a pessoa deve iniciar a jornada por ela ou se ela vai direto. Vou pegar pelo final, você matou um ponto importante, né? Se a gente tivesse 90% de aprovação na CPA 10, parece que realmente ela estava perdendo o seu papel como porta de entrada do mercado. Hoje ela é a porta de entrada não só para o mercado bancário. Então, assim, hoje a pessoa vai trabalhar numa cooperativa de crédito, a CPA 10 é muito procurada pelas cooperativas de crédito. Ela vai trabalhar numa atividade de apoio dentro de um banco, poxa, se ela tem a CPA 10 é um diferencial. Então ela vai trabalhar num back-office, ela vai trabalhar numa área de controladoria, ela vai trabalhar numa área que atende uma área comercial. E a gente acabou de falar, o mercado financeiro ele é gigante, vai trabalhar numa fintech. Né? A CPA 10 tem um valor porque ela traz uma linguagem. Então a pessoa entende o que é aquilo, ela entende os elementos conceituais básicos. A gente usa, Thiago, um negócio, o pessoal que está se preparando aí, é uma coisa mais interna nossa, mas assim, a gente usa um negócio chamado taxonomia de Bloom, para dizer até onde o conhecimento vai em cada uma das nossas certificações. Então, a CPA 10 e CPA 20 é mais o lado do conhecer e do compreender. Né? Realmente, a pessoa não, o objetivo, de novo, é que ela tenha uma linguagem que ela conheça. Na CPA 20, ela acaba tendo que conhecer e compreender algumas temáticas que vão ser importantes para distribuir esses produtos para um cliente diferenciado. Uhum. Mas ainda está nesse campo. Na CEA, a gente já vai um pouco mais para o aplicar, interpretar, sintetizar, recomendar, que é um papel que a CEA tem. Na CGA, já vai para um outro campo de utilizar, ainda no campo da interpretação, da síntese. Então, cada certificação tem o seu... Por que eu estou abrindo isso? Porque cada certificação tem o seu olhar, né? Tem a sua importância, mas, de novo, relacionado a uma atividade. Uma pessoa que não vai recomendar. De novo, um gerente de conta, um distribuidor hoje no Brasil, ele não vai dizer para a pessoa, se eu fosse você deveria fazer isso. Ele vai explicar um produto de investimento, ele vai orientar e fazer a curadoria, vai mostrar o que existe. Então, ele precisa conhecer. Então, ela é super adequada para essa atividade e a gente percebe que ainda ela tem um papel
de realmente dizer que que muitos não estão passando no exame porque mostram que eles não têm a condição de fazer essa atividade, por mais simples que ela seja. Ah, Para fazer uma atividade, explicar o que é um produto de investimento, você precisa compreender os produtos. E se você não demonstra pelo menos 70% daquelas questões, poxa, você não está entendendo ah, legal, né? ah, Ah, mas 68, também você deve ouvir isso. ah. Mas 68 eu não estou entendendo. Aí tem que ter uma nota de corte em É, algum né? lugar. É. E aí tem um outro lance, né? É, uma pergunta mais de para ouvir a posição oficial da associação agora, usar você como Tá, vou porta-voz tirar o mesmo. chapéu. Não sou mais o É Daniel. agora Agora um eu sou o porta-voz. William. Daniel, se eu passei na CPA 10 ou na CPA 20, na CSG, lá o que for, com 98% ou com 100%, eu sou melhor do que o meu coleguinha que passou com 70%? Muito boa pergunta. A gente não tem um mecanismo de teoria de resposta ao item, que é um negócio que o Enem usa, por Ah, exemplo, né? Então, o Enem, ele trabalha muito a questão de se você acerta questões que são mais difíceis ou mais fáceis, isso tem um nível de pontuação diferente. Tanto que é uhum, muito difícil saber a nota que você tirou no Enem. Se é, sua filha fez é, agora recentemente, ela fala, pai, não dá para saber a é, nota, você só vai saber depois, é. né? O nosso modelo, ele é um modelo em que as questões elas têm o mesmo peso, elas têm níveis de dificuldade diferentes para a prova ser equilibrada, mas ela tem o mesmo peso. E o que a gente procura na certificação não é alguém que saiba tudo, é alguém que tem proficiência, é alguém que conhece aquele assunto e sabe transitar sobre aquilo, consegue exercer a atividade, né? Então, sim, naquele exame, alguém que tirou 98% mostrou que, por algum motivo, naquele exame, ele tem mais conhecimento que o outro. Mas Uhum. os dois são igualmente proficientes, senão os dois não carregariam a marca CPA 10, CPA 20, CEA, CGA, né? Então, não tem que ter essa busca pelo 98%, precisa ter estrelinha a mais, É, porque não ganhou uma estrelinha tirou. mais? Não ganha nenhuma Não estrelinha a ganhou mais. aumento de salário? Nossa. Muito bom. Daniel, eu tenho muitas perguntas para fazer a respeito da certificação, mas o tempo voa e, obviamente, eu quero deixar você com um gosto de quero mais. Pedir para você voltar aqui para a gente conversar mais sobre isso. Quem sabe quando tiver mais avançado a pesquisa, quando tiver essas mudanças. Então, Eu quero deixar registrado aqui publicamente para que a Ambima conte sempre comigo para divulgar o que for necessário para que mais pessoas conheçam. E embora não sou porta-voz de ninguém, eu penso que nesse momento também eu falo em nome de outras escolas também, porque o nosso papel é também levar essa educação, fazer com que mais pessoas conheçam que existe um caminho onde elas possam, com pequenos passos, se qualificarem, estar aptas para arrumar emprego, serem promovidas, ganhar mais e tudo mais. Então, fica aqui o espaço aberto para que você ou alguém da associação, enfim, volte quantas vezes for necessário para que a gente possa falar com o público. Porque uma coisa que eu percebo, e aí eu queria que você me dissesse se a minha percepção está errada, que a maior parte das pessoas elas se conecta com a Ambima na hora de fazer a prova e fim. E que no final da história quem acaba estando junto são os associados e não o público final, né? Como é que você vê isso que eu estou falando? É uma percepção verdadeira? E se sim, esse é o objetivo mesmo da associação? Como que a gente pode fazer para que mais pessoas estejam conectadas, acessando os materiais educacionais que são gratuitos? eu diria que tem dois momentos que eles se conectam, sem dúvida, com a associação. O momento do exame e o momento da atualização. Só que, às vezes, aos 48 do segundo tempo, nossa, tá vencendo minha certificação, vou lá. Sim, essa é uma dor que a gente tem. A gente não é para isso que a associação existe, só para fazer exame e atualizar as pessoas. A Uhum. gente está lá para acompanhar a trajetória do profissional o tempo inteiro. Então, nos últimos anos, em especial, a gente tem investido muito nessa questão dos cursos livres, abertos, Uhum. para garantir que o profissional volta na Ambima para acompanhar, para fazer, para se atualizar, independentemente do vencimento da certificação. E especialmente se não for aos 48 do segundo tempo, né? Que ele, ao longo dessa trajetória, 3 ou 5 anos, imagina 5 anos do profissional vinculado, claro, ele está aprendendo dentro da instituição, nesse período que ele está vinculado. Mas a Associação Ambima está à disposição e querendo estar próximo do candidato. E acho que a gente tem um papel também, Thiago, que assim, hoje, que eu acho que é super legal,
Tem muita gente fazendo educação financeira e educação profissional, mas muita gente. Uhum. Bem diferente de quando, por exemplo, eu comecei nessa área lá na Bolsa, que acho que eram poucos players. Mas, e é natural, a gente estava conversando sobre isso também, muitos desses players, eles estão vinculados a um objetivo comercial, né? Então, se você está engajado numa ação educacional de um grupo, de um participante de mercado, é claro que aquele participante de mercado tem uma filosofia educacional, que é ótimo, e tem espaço para todo mundo, mas ele às vezes vai ter um objetivo comercial com aquela ação. A Ambima não tem isso. A Ambima é uma associação sem fins lucrativos, a casa da indústria de investimentos. Então, assim, é um espaço que o profissional pode buscar, que vai ser isento, vai ser agnóstico. A gente não vai ter nenhum objetivo por trás de alavancar determinado produto ou outro. A gente vai ter um rigor muito grande com as coisas que a gente vai colocar no ar. A gente vai fazer várias revisões para garantir que o que a gente está colocando faz sentido. Então, fica o convite aqui para o profissional continuar conversando com a gente, continuar consumindo os nossos conteúdos. E a gente está trabalhando para ter uma oferta cada vez melhor nesse sentido também. Que legal. E considere-me alguém para propagar essas ideias assim, porque eu acredito genuinamente que a educação pode mudar a vida das pessoas. A educação mudou a minha vida, as certificações mudaram a minha vida, e eu tenho aqui na T2 muitos cases de alunos que conseguiram a certificação, arrumaram emprego, foram promovidos, mudaram de vida. Então, eu vivo isso, então contem comigo para isso. Eu queria que você agora contasse para quem está nos assistindo aqui, nesta câmera, como é que as pessoas te acham numa rede social para interagir com você. Eu sei que você está no LinkedIn, mas onde mais? Olha, no LinkedIn é muito fácil me achar, é só procurar por esse sobrenome, Daniel.Fanemiller, então Pfirnmuller. Fácil, tranquilo, é só me achar lá. E os canais da Ambima também, aí uma coisa mais corporativa, estão super à disposição, né? Então, rede social, Ambima Oficial no Instagram, Ambima no LinkedIn, a gente também está no Facebook, em outras redes sociais. Os canais oficiais, o site, a área de atendimento, a gente está sempre à disposição. Eu quero fazer um jabá do meu serviço aqui agora. Eu não sei se você sabe, talvez você não saiba, mas depois pesquise com a sua equipe de mídias sociais, mídias digitais, qual é o vídeo da Ambima, no canal da Ambima no YouTube, que mais tem comentário. Pesquisa sobre isso. Vou olhar. E veja quais são os comentários que estão lá. Um monte de aluno seu. Olha só, tem um vídeo da Ambima que é uma animação que a Ambima fez para contar o que é a Ambima, o papel da Ambima no mercado. E aí eu disse para os nossos alunos, assim, estou dizendo o tempo inteiro, vai lá nesse vídeo, assiste, porque você vai aprender sobre a Ambima. Como que eu faço isso? Deixa eu já compartilhar aqui. Nos cursos, eu preciso dar uma aula explicando o que é a Ambima, uma associação, etc e tal. Aí no final da aula eu falo, olha, e agora é o seguinte, a própria Ambima fez um vídeo com uma animação curta, linda, maravilhosa, vai lá, assiste e deixa um comentário. #vim pela T2. E a gente poluiu o vídeo de vocês lá. E por que eu tô falando que eu ia fazer um jabá? Porque assim, eu tenho como provar que eu genuinamente divulgo as redes sociais da Ambima, porque tá registrado lá. #vim pela T2, vou acompanhar, muito legal. E a gente até já falou sobre isso, né, Thiago? Como é importante esse trabalho conjunto, né? Em educação, nunca é ou, eu acho. Em educação financeira é sempre né? Você tem um papel, a gente tem um papel, a gente combinando forças, a gente chega mais longe, né? Então, as pessoas têm estilos de aprendizagem muito distintos, né? Então, o nosso papel é oferecer materiais para você pegar os nossos materiais e criar modelos educacionais, formatos educacionais que vão além, né? Que estão mais ligados a estilos das pessoas. Por exemplo, esse daqui. A gente está aqui produzindo um negócio que as pessoas vão consumir de formas muito diversas, né? O que você falou no começo. Vai ter gente no metrô, vai ter gente no carro, tem gente dormindo, aprendendo sleep learning. Sei lá que existe isso ainda, nem sei se existe sleep Deve learning. existir. Durma, como que é? Aprenda a fluência em inglês dormindo. Tinha isso. Passe na prova da CEA dormindo, em 7 dias. Essa é uma ideia.
Daniel, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pelas palavras, pelos ensinamentos, pela inspiração aí da tua jornada e por ensinar pra gente, inclusive, que o mercado financeiro, ele é gigante e você pode, inclusive, ter uma carreira de sucesso no mercado financeiro, trabalhando com educação, que na prática é o que você faz. Volte quantas vezes você quiser, suas palavras finais. Parabéns pela iniciativa, força pessoal, é só o começo, É só o começo. a certificação, mas é uma jornada muito legal. Legal. E quando tiver tudo pronto desse estudo, você volta aqui para contar pra gente. Legal. A gente vai se ver num próximo material. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.